Pessoal, tudo bem? Boa noite, né? Realmente boa noite. Eu estou gravando esse vídeo aqui à noite, né? São exatamente, deixa eu ver aqui, nossa, 19 horas e 57 minutos, né? Eu tô com a vista meio embaçada hoje aqui, então não estou conseguindo enxergar direito, né? Mas hoje é dia 27 de janeiro do ano de 2026, né? 19 horas e 58 minutos agora. Manuelino Cordeiro, seu intérprete social favorito, né? Sintam-se todos abraçados aqui em nosso trabalho, né? Então vamos lá. Eu normalmente a gente faz umas lives, né? Mas às vezes as lives elas ficam pipocando, a internet fraca, tal, corta os vídeos, tal. Então hoje nós fizemos a opção por gravar esse vídeo primeiro, né? E ele está indo ao ar aí sem nenhum tipo de edição, né? Apenas com a data aqui, mais ou menos. Deixa eu ver onde é que tá ficando. Tá ficando aqui. Apenas com a data e com aquilo que a gente vai comentando. Então é o seguinte, hoje nós vamos fazer o quê? Nós vamos comentar três tipos de assunto. Um assunto local, né? Aqui da cidade de Mariporã. Vamos comentar um assunto nacional, Brasil. E vamos comentar um assunto internacional, né? O primeiro assunto é o seguinte, não é novidade para ninguém, Manolino Cordeiro é funcionário público municipal, né? E recentemente a gente acompanha alguns colegas, alguns amigos, tal, a gente acompanha algumas páginas, alguns formadores de opinião e tomou de certa, né, teve uma certa repercussão aí, alguns comentários, tal, o pessoal falando sobre um abono, né? O abono salarial que os funcionários da prefeitura normalmente recebem em janeiro, né? Então até o presente momento não saiu, né? E teve algumas pessoas que teceram assim críticas muito severas, né? Críticas muito de certa maneira deselegantes, por que não dizer ácidas, né? Em relação a isso, né? A verdade é que nós funcionários públicos, né? A gente está acostumado com esse abono já há algum tempo que a gente recebe, né? Isso, um abono de R$ 500, isso ajuda muito, né? Quase meio salário mínimo, entendeu? Isso ajuda muito. Mas e normalmente é dia 20, né? E quando não veio, o pessoal ficou um tanto apreensivo, né? Alguns falaram, outros não falaram, né? Alguns se manifestaram, outros não se manifestaram, alguns ficam falando assim, escondidinho e tal, né? A verdade, gente, é que é o seguinte, existem determinadas coisas, a administração pública não é como se fosse a casa da gente, né? A casa da gente, o que a gente faz, né? Se a gente tem um dinheiro para poder pagar uma conta de água, de repente estourou uma conta de luz, a gente vai lá e paga a conta de luz, né? Se a gente tem dinheiro para pagar água e luz, de repente acabou o gás, a gente vai e compra o gás. Então, a gente, na nossa vida, às vezes a gente não elege prioridades, mas sim necessidades de momento, né? Eu digo assim, quem não tem salários vultuosos, quem não tem rendimentos vultuosos, né? Com o município é a mesma coisa. O município tem uma coisa chamada orçamento, né? Tem um orçamento geral, então X% desse orçamento vai para a saúde, X para educação, X para assistência social e tal. E aí tem as verbas que acabam vindo, as verbas estaduais, verbas federais, né? E tem as obrigações. O que é essas obrigações? Pagar os funcionários, né? Cumprir com as contrapartidas dos convênios e pagar os fornecedores. Então, para tudo isso tem um limite, né? Tem um limite constitucional aí que qualquer administrador público, não estou dizendo o caso de Mariporã, não estou dizendo o caso do nosso atual prefeito aqui, estou falando de todas as prefeituras do Brasil. Então, existe um limite, né, para aquilo que você pode gastar em todas as áreas em qualquer pasta, né? Então, às vezes, o que pode acontecer? Acontece de você ter, às vezes, um dinheiro em determinada conta, mas você não pode usar esse dinheiro para poder pagar uma obrigação, né, que está em outra pasta, né? Então, existe um limite para se fazer isso, né? E até onde a gente sabe, o nosso abono, o nosso salário, ele está vinculado diretamente à arrecadação de IPTU. Então, toda vez que tem um pequeno problema, né, na arrecadação do IPTU, um atraso, um interpério, uma queda tal, então isso reflete sim na nossa folha, né? Então, até o presente momento a gente não recebeu, mas diga-se que fique registrado que tem determinadas coisas que é lei, né, lei é aquilo que é aprovado na Câmara, tal, que tem que ser feito mesmo, né, que lei é uma espécie de obrigação, né? E existe o decreto já não é obrigação, o decreto é uma espécie de gentileza. Então, o abono nada mais é do que a administração pública chegar para nós, funcionários, e falar: olha, vocês estão fazendo um trabalho legal, então parabéns, né?
toma aqui um abono para vocês. É como se fosse um, vamos, eu não sei se vou usar o termo correto, me perdoe alguns, eu vou usar um termo correto, uma caixinha, né? Entendeu? E a gente acaba se acostumando, é claro, né? Só que eu vou contar uma historinha rápida para vocês, depois eu já vou para o assunto nacional. O assunto nacional é sobre a caminhada do Nicolas, né? E a gente vai comentar sobre isso aí. Mas voltando aqui ao assunto, né, eu lembro uma época que eu trabalhava há muito tempo atrás, antes de eu entrar na prefeitura, né? Eu trabalhava, eu era pintor, né? Trabalhava em obra, tal, entendeu? Pedreiro e tal. Então eu fazia alguns serviços lá na Avenida Angélica, né? Lá no centro de São Paulo. Então às vezes eu pegava o metrô, sempre sobrava um dinheiro e sempre eu dava né, o restante do dinheiro ali para um menininho que ficava ali próximo, né? Pedindo, né? Um determinado dia eu tava sem dinheiro, né? Entendeu? Então eu tava precisando contar as moedas, né? Para pegar o metrô na época, né? E depois voltar aqui para Mariporã. Então eu não dei o dinheiro pro menino, né? Nesse dia o menino me xingou, entendeu? Então todos os dias o menino falava, agradecia, Deus te abençoe, aquela coisa toda, né? O senhor é muito legal, tal, você é muito legal, tal. E depois o menino me xingou, entendeu? Então é isso que ocorre. Então eu me recordo, por exemplo, na administração anterior, da administração do Dr. Márcio, né? Em que os funcionários, nós funcionários, nós tínhamos ali existia uma gratificação, né, para muitos funcionários, né? Quando o Dr. Márcio entrou, ele criou um abono de R$ 200 que a gente não tinha, né? Que veio todo mês aí, né? Que depois, comprando de carreira, isso incorporou. Os funcionários sabem do que eu estou falando. E depois tinha umas gratificações. No último ano do Dr. Márcio, né, precisou fazer umas adaptações, umas adaptações financeiras, né, uns ajustes, né, e precisou cortar, né. O Dr. Márcio, primeiro, a administração dele cortou dos comissionados, né, e depois cortou, sim, de alguns efetivos, mas não cortou nada daquilo que era legal, não cortou salário, não abaixou o salário, não cortou nada daquilo que estava previsto em lei, né? Mas cortou essas gratificações. Na época, sabe, eu não faço segredo para ninguém, tá? Na época eu tinha uma gratificação até legal, né? E um pouco mais de R$ 1.000. E eu tinha um empréstimo no banco, né? Eu pagava acho que R$ 1.080 do banco, coisa assim. Então a gratificação que eu recebia dava para pagar o empréstimo do banco, né? O que ocorreu? Essa gratificação foi cortada pela metade, né? Então eu já não tinha como pagar o empréstimo, né? E aí ficou, era ano eleitoral, um monte de gente que recebia gratificação, ficou lascando a lenha na administração do Dr. Márcio, né? Entendeu? Eu procurei ser íntegro na época, né? Eu né, a gente perdeu no último ano, mas a gente tinha antes, né? Então, né, agradecido, né? Então, às vezes acontece isso na administração pública também, né? Na administração, por exemplo, do saudoso, falecido Arlindo Carpe, né? Que eu tive o prazer de conhecer também, né? Eu tenho mais de 30 anos de prefeitura, então o seu Arlindo teve um problema financeiro na administração dele, né? E aí precisou tirar alguma coisa. E faltou aonde? Faltou para os funcionários, faltou na época na cesta básica. Por quê? A nossa cesta básica, na época, não era lei, era decreto. Então acabou retirando ali. A gente ficou sem na época, né? Aí depois passou a ter um abono, aliás, um abono não, passou a ter um vale alimentação de R$ 30 na época do governo Oecida, e depois retornou a cesta básica. Por exemplo, hoje nós temos a cesta básica, né? Existe uma margem aí, tem pessoas que não pegam, né? Essa cesta básica por uma questão de margem salarial. E a cesta básica é entregue em casa, né? E olha só que coisa, né? Eu lembro, né, quando eu entrei na prefeitura, eu tinha que trazer a cesta básica às vezes nas costas, né? Trazia uma caixona aqui nas costas aqui e tal, né? Não tinha a cesta de produto de limpeza, era só uma cesta básica mesmo, né? Os produtos não eram tão bons quanto os produtos de agora, não tinha doce, não tinha bolacha, não tinha nada. Enfim, então melhorou. A verdade é que melhorou. Sabe, não estou aqui fazendo média com nenhuma administração, não estou puxando o saco de ninguém, estou apenas contando uma história, né? Uma história real daquilo que ocorreu com a gente enquanto funcionário, daquilo que ocorre, né? Então,
Aí talvez alguém vai pensar, nossa, o Manoelinho tá falando isso porque ele ganha bem, né? Ele tá bem com a administração. Nada disso, entendeu? Sabe? Eu sou efetivo, sou concursado, a gente tem o nosso valor aí, a gente tem mais de 30 anos de prefeitura, temos todo o tempo de janela. A verdade é que a atual administração tem nos tratado muito bem, realmente, né? Eu sou agradecido, né? Eu faço isso público, não tem problema nenhum, entendeu? A gente fazer esse agradecimento aqui à administração do Aladim e ao seu secretariado, né? Que conversa com a gente de igual para igual, que entende às vezes as solicitações da gente. Então eu tenho certeza que não existe nenhum interesse da administração, seja quem for, de prejudicar a gente, funcionário, muito pelo contrário, né? De repente o mês ainda não acabou, né? De repente a gente tem uma surpresa por aí, né? Então, beleza? Encerramos esse assunto, tá feito, gente. Então, tá ótimo, né? Vamos lá. Agora vamos para outra. Olha, só a imagem às vezes tá saindo um pouco distorcida aí, entendeu? Tá meio escura. Geralmente eu não sou, né? Deixa eu ver aqui, né? Assim, né? Mas é que a minha luz aqui não tá muito boa. Eu tô gravando esse vídeo à noite, né? E o meu jogo de luz aqui não tá muito legal. Mas a gente vai arrumar isso, né? Vamos lá. Seguindo agora sobre a caminhada do Nicolas, né? Então, independente de esquerda, independente de direita, qualquer manifestação ela é válida, entendeu? Qualquer manifestação, seja um abaixo-assinado, seja uma parada, seja às vezes uma greve de fome, entendeu? Uma caminhada, um discurso longo, tal, igual alguns fazem por aí, entendeu? Qualquer coisa, né? Então a caminhada é válida. O Nicolas começou a fazer a caminhada, né? Em direção a Brasília aí, em solidariedade ao ex-presidente Bolsonaro, que está preso, né, entendeu? Não vamos entrar nesses pormenores aí. E o Nicolas, independente de qualquer coisa, eu deixo registrado que não é o meu direcionamento político, mas o Nicolas é uma liderança, né? A gente tem que reconhecer, né? O pessoal tem que reconhecer que se trata sim de uma liderança política, né? Se trata de alguém que tem muitos seguidores, se trata de alguém que tem uma penetração legal aí em determinadas áreas, tal, e que usou essa estratégia para poder crescer aí entre o pessoal da direita e realmente cresceu, né? E aí o que ocorreu, né? O que ocorreu é que isso começou a virar um memes, né? Aquela coisa toda, senadores, deputados, pessoal acompanhando e tal, e culminou com aquela fatalidade que caiu um raio e até o presente momento, eu acredito que não morreu ninguém, mas machucou bastante, o pessoal foi hospitalizado e tal, né? E aí que gerou o assunto que eu quero falar, né? Não vou nem comentar o papo, o fato lá de alguns que andaram carregando uma pedra no pescoço, né? Não vou nem comentar o fato de alguns políticos lá que apareceram uma hora com a perna direita, outra hora com a perna esquerda machucada, algum de cadeira de roda. Não vou nem comentar isso aí, tá? Mas não vamos deslegitimar o evento, não. O que eu quero falar é sobre o raio, né? Vamos lá, então a internet está cheia aí, tá cheia do Lula como Thor, né? O pessoal da esquerda comemorando, né? Alguns comemorando, dizendo, né, que caiu o raio, que não sei o que e tal. A verdade, gente, é que não tem, o brasileiro ele faz brincadeira com tudo, tá? Não tem ninguém contente, eu tenho certeza absoluta, não tem ninguém em sã consciência contente que um raio tenha caído e tenha machucado alguém, né? A gente não é desse tipo de pessoa, né? Só que a bem da verdade, vamos ser bem justos, né? Digamos que ao invés de uma caminhada da direita, digamos que fosse um comício da esquerda, né? Digamos que fosse um evento da esquerda e caísse um raio, né? O que o pessoal da direita estava fazendo, né? Será que estava fazendo o quê? Digamos que fosse um raio que caísse em um terreiro, né? Em um terreiro aí de uma cultura, de uma religião de matriz africana, né? Será que não ia ter um comentário, né? Entendeu? Então o ser humano ele tem que deixar de ser mesquinho, né? Essa é a verdade. Tem que deixar de ser mesquinho, tem que deixar de ser radical, tem que entender que as coisas de Deus são as coisas de Deus e as coisas do homem as coisas do homem, né? Não é Deus que escolhe governantes, né?
E isso eu digo de acordo com a Bíblia, tá? Eu tenho um vídeo aqui aqui na plataforma, né? No YouTube, aqui no Facebook também, que fala sobre isso. Não é Deus que escolhe o governante, Deus permite que os governantes, e isso o Deus judaico, né? A gente está falando do Deus judaico, está falando de Bíblia aqui, né? Entendeu? Então, por isso que a gente tem o nosso título, né? Então, quando você vai lá, quando você vota no Lula, quando você votou no Bolsonaro, quando você votou na Tebet ou no Boulos, ou seja lá quem for, quando você vota no seu vereador, no seu prefeito, no seu deputado, no seu presidente, é você que está votando. E você está votando de acordo com a sua tendência, com a sua linha partidária. Não adianta tentar jogar para Deus esse tipo de coisa, né? Sabe? Porque se fosse por Deus, vamos falar bem sério, se fosse por Deus seria justo, né? Concorda? Nós não teríamos uma democracia, nós teríamos uma teocracia. A teocracia é um governo divino, né? Entendeu? Então fechamos esse assunto. Ah, eu, Manolino Cordeiro, na condição de intérprete social, me solidarizo aí com o pessoal que se machucou, mas a bem da verdade é que existe também uma certa imprudência, né? Desde criança a gente sabe que quando está chovendo a gente não vai para a chuva, né? Eu mesmo, na época, nos dias da chuva aqui, eu gosto de tomar banho de chuva tal, mas quando a gente vê que o céu está muito fechado, vê que é uma tempestade muito séria tal, a gente evita, né? Por exemplo, pelo amor de Deus, não vá pensar que eu estou fazendo piada, não é isso, tá? Mas mesmo nos sítios, assim, entendeu? A gente vê que cai raios, mata às vezes 30, 40, 50 bois. Por quê? Porque fica amontoado, né? Fica amontoado, automaticamente gera alguma coisa ali, entendeu? Tal, e acaba atraindo os raios, né? Então, o que que é o ser humano? O ser humano nada mais é do que uma unidade biológica, gente, entendeu? A gente não é especial, assim, entendeu? Porque o raio só cai lá é, lá no mato, lá só cai nas árvores, só cai nos animais. Não, não, pode cair na gente também. Essa é a verdade, né? E dizem que é mais fácil cair um raio na cabeça da gente do que a gente ganhar nas loterias, né? E isso eu que vivo jogando nas loterias também aí, entendeu? Então, vamos ser bem criteriosos nisso aí, entendeu? Política, vinganças e eu vou usar um termo bem apropriado aqui, tá? É um termo pesado, mas é um termo apropriado. Imbecilidades à parte, né? Porque comemorar que alguém sofreu, seja da esquerda ou da direita, né? Tipo, teve o pessoal que comemorou quando o neto do Lula morreu, comemorou quando a dona Marisa, a esposa do Lula, morreu. Teve outros que comemorou aí quando o Major Olímpio, né? Quando o pessoal morreu de Covid. Enfim, entendeu? Tem que parar com isso. Tem que limpar o nosso coração, tem que parar com essa parada aí de desejar mal às pessoas, porque isso acaba voltando até mesmo para a própria pessoa, tá bom? Vamos tentar ter um pouco mais de noção, ter um pouco mais de amor, ter mais um pouco de racionalidade, independente de direita ou esquerda, tá bom? Fechamos esse assunto, tá? Desculpa aí se eu falei alguma coisa aí. Eu tenho amigos da direita, eu tenho amigos da esquerda, eu tenho amigos cristãos, eu tenho amigos não cristãos, eu tenho amigos de cultos, né, dos mais variados aí. Eu mesmo tenho uma crença pessoal, né, entendeu? Né? Então, vamos ser justos, né? Agora vamos lá, o assunto internacional. O assunto internacional é sobre o Trump, né? O Trump, bem antes do Trump ser presidente, uma vez me deram uma biografia, né? Eu sempre gostei de ver biografias, né? Não como o Sérgio Moro uma vez falou, né? Mas eu sempre lia, né? Entendeu? Sabe, na época que eu estudava lá no Melina, né? Tinha o saudoso professor Pedro Tomás, né? Então eu lia lá, lia livros, biografia, filosofia, tal, não sei o quê, e aí lia uma biografia do Trump, né? Então o Trump, ele é um vencedor, sabe? Ele é um vencedor, né? O pessoal pode não gostar, pode chamar ele de maluco, pode chamar de seja lá o que for, tal, entendeu? Mas é um vencedor, né? É um homem de negócios, né? É um playboy, né? É um playboy, alguém que sempre se cercou de mulheres bonitas, tal. Mesmo hoje eu estava vendo o staff dele aí, né? Os porta-vozes, o pessoal da presidência, tem uma mulherada bonita lá, entendeu, tal. E é claro que são competentes também, né? Então, o Trump, ele é presidente dos Estados Unidos, é o homem, de certa forma, é o homem mais poderoso ah, do mundo, né? Vamos dizer assim, né? Entendeu? E os Estados Unidos, ele tem sim uma cultura imperialista que já vem de longo tempo, né? Os Estados Unidos se considera a polícia do mundo,
E independente disso ser certo ou errado, eu acho que mesmo o planeta Terra não pode ser a casa da mãe Joana, né? Alguém precisa segurar, né? E mesmo alguém tentando segurar as coisas, olha só o tanto de extremos que ocorre por aí, né? Então, vamos lá. Agora o Trump invadiu a Venezuela, né, prendeu lá o presidente, né? Aquela coisa toda, tal. Isso já são águas passadas, tal. E agora a mira é na Groenlândia, né? Entendeu? Nós aqui do Brasil, eu aqui do Brasil, vou ser sincero, tá? Eu entendo muito pouco de, sabe? Eu já fui candidato a vereador, fui candidato a prefeito, né? Fiz parte de algumas coisas aí, entendeu? Ainda faço parte de algumas coisas. Mas a gente tem às vezes a nossa visão limitada em relação a alguns assuntos, né? Então eu confesso que eu não sou especialista aí, não sou muito bem inteirado em assuntos internacionais, tá? A gente vê, né? Nem sempre a gente sabe se aquilo é verdade ou não, tá? Mas até onde eu estou acompanhando nos noticiários, o Trump ele não quer a Groenlândia, mas não é na base da violência. Ele quer comprar, né? Então quer levar o pessoal lá à condição de cidadão americano. Então, sei lá, né? Se eu fosse um, né? Eu não sei se o termo correto, groenlandês aí, né? Se eu morasse lá, não sei o que eu diria, né? Então, gente, finalizando isso aí, tá? Agora vamos mais para um assunto aí. Eu disse que eu ia falar três assuntos só, nem sei quanto tempo que tá esse vídeo aqui, né? Tô meio sem controle aqui hoje. Mas só para finalizar, vamos parar de olhar um pouco pro próprio umbigo, né? E olhar um pouco para fora, né? Vamos olhar um pouco para fora, né? Vamos olhar para as necessidades dos outros, vamos olhar assim para os sacrifícios que os outros fazem, né? Se nós estamos aqui é porque alguém fez sacrifício, né? Todo mundo faz sacrifício de alguma forma, os políticos também fazem sacrifício, sim. Ah, você está puxando o saco. Não estou puxando o saco de ninguém, não. Eu estou dizendo que às vezes o político ele se torna um pouco vítima de determinadas situações, né? Não queiram saber, tá? O que qualquer governante, qualquer presidente de associação de bairro que quer fazer a coisa séria, entendeu? Ele tem um monte de fiscalização, tem um monte de empecilhos em cima dele, né? Então, quem dirá um prefeito, quem dirá um governador, quem dirá um presidente, né? Às vezes a gente faz duras críticas aqui a alguns governantes, né? Mas as críticas, elas não são no sentido de depreciar ninguém, tá? Se algum dia, tá? Tudo bem que eu não fui candidato aí e tal, entendeu? A gente não sabe do nosso futuro. Mas caso algum dia eu me torne governante, eu sinto-se à vontade, né? Para poder fazer críticas, né? Apenas as críticas elas têm que ter fundamento, né? Por exemplo, alguém que vai falar sobre nós que somos funcionários, ele tem que ter uma noção sobre o que está falando. Alguém que vai falar sobre, sobre a vida da direita, né? Sobre o Nicolas, sobre a Michelle, sobre o pessoal aí, tem que ter uma noção também. Alguém que vai falar sobre, né, sobre a esquerda, né? Tem que ter noção também. Não é porque um deputado da esquerda anda com dólares na cueca que a gente também anda, que todo mundo anda, né? Não é só porque um ou outro da direita mete um celular na cabeça e pede intervenção alienígena, ou canta hino para pneu, que todo mundo canta. Não é assim. Entendeu? Então existe extremos em vários lados, né? Existe extremos em todas as religiões, existe gente boa em todos os lados, e em todas as ideologias políticas também. Tá bom, gente? Então, olha só. ah, Finalizamos esse vídeo aqui. Eu peço desculpa se eu me excedi em algum assunto, tá? Ah, Na realidade, às vezes a gente nem tem que pedir desculpa, né? Ninguém tem que pedir desculpa por ser autêntico, por ser você mesmo, né? Entendeu? Então, é isso, é a nossa opinião, tá? Eu acredito que a gente tem que torcer pela nossa cidade, tá? Tem que torcer por Mariporã, o lugar onde a gente mora. Se você mora em Franco, aí torça pro Franco. Se você mora em Morato, Osasco, Caieiras, qualquer lugar do Brasil aí, entendeu? Torça primeiro pela sua cidade, tá? Antes de torcer pelo Brasil, antes de torcer por uma direita que está lá longe de você, antes de torcer por uma esquerda que também talvez está longe de você, entendeu? Torça pela sua cidade, independente da ideologia política do seu prefeito, do seu secretariado, tal, entendeu? Todo mundo tá aí, entendeu? Tentando dar o seu melhor. E outra, tem alguns que às vezes acabam cometendo excesso. Meu Deus do céu, olha só, tem gente indo preso por aí, né? Não é só os 3 P's que vão preso no Brasil. Rico também tá indo preso, né?
entendeu? Então, finalizamos, gente, tá bom? Manuelino Cordeiro, seu intérprete social favorito, dia 27/1/2026, agora 20 horas e 21 minutos, né? Sintam-se todos abraçados em mais esse nosso trabalho. Se, caso se sintam tocados aí, entendeu, tal, vocês podem compartilhar o vídeo, né? Compartilha o vídeo aí, mostra pra alguém, entendeu, tal, né? Pode fazer umas críticas aqui embaixo, aqui, pode escrever, né? Sabe, alguma coisa aí. Isso aqui, esse vídeo não é direcionado a ninguém, é algo de caráter geral, assim, entendeu? Ah, então a gente agradece aí. A gente tem algumas páginas, a gente tem alguns grupos, né? Se vocês quiserem nos seguir, legal, né? Os que quiserem, talvez a gente tenha aí algumas das nossas páginas, alguns dos nossos grupos já podem ser monetizados, né? Se vocês quiserem nos ajudar nessa questão também, beleza. Se não quiser também, a gente tem condição de pagar a nossa internet, a gente tem condição de manter o nosso espaço aqui, entendeu? E se porventura vier alguma coisa, a gente vai aplicar em equipamentos, vai aplicar, sei lá, em qualquer outra coisa, a gente vai fazer um remédio, não sei, né? E falando em remédio, olha só, isso aqui, ó, vou mostrar pra vocês aqui. Eu só, pra falar a verdade, eu vou ter que tomar, né? Porque tem um copo aqui, né? Vocês estão vendo, eu não sei se, porque às vezes a imagem sai invertida, né? Aqui tá escrito Jack Daniels, né? Jack Daniels é uma marca boa de uísque, né? Do Tennessee, né? Mas essa aqui tá misturada com babosa, né? Então, olha só, tá escuro, né? Deixa eu ver se vocês conseguem ver aí, né? Consegue ver, né? Tá bem escuro, tá uma cor de café, né? Então é o seguinte, vou colocar um pouquinho aqui. É um preparado aqui que a gente faz, mel, babosa e uísque, né? Quando não tem uísque, a gente coloca conhaque. Quando não tem conhaque, a gente coloca pinga, né? Sei lá, se não tiver pinga, a gente coloca álcool puro mesmo, entendeu? O importante é que tem que ter o destilado no meio para a babosa não desandar, né? Então tem que ter um pouquinho. Então, isso aqui é um remédio, tá? Geralmente eu tomo aí, às vezes até prescrevo para alguns amigos, né? Então eu vou tomar aqui apenas um gole, tá bom? E se por acaso algum dos meus amigos aí se sentirem o desejo, né? Tá aqui a garrafa, né? Gente, beleza? Tudo bem? Tchau, Mano Lino Cordeiro, seu intérprete social favorito em mais um trabalho aqui. Sinto-se todos abraçados e tchau.